Voltando para o segundo bloco, o RH, essa responsabilidade pelo treinamento, pelo desenvolvimento, é do RH ou é da liderança? Quem que tem que fazer isso acontecer? Quem assume o papel? Célia, eu acredito que ela é 100% da liderança. Ela é 100% da liderança, inclusive esse é o papel principal de um líder. Eu gosto muito de paralelos porque eu acho que facilita o processo de compreensão. Eu vejo um líder como um maestro. O maestro ele tem que orquestrar para que cada instrumento ali, cada músico toque no ritmo certo para que o conjunto da obra funcione. Não tem como uma pessoa que vem de fora orquestrar isso aqui. Então, não é um consultor que vem de fora, não é alguém que vem dar treinamento, não é o RH, é o próprio líder. Ele tem que ter responsabilidade. Eu acho que o que o RH pode trazer, e aí isso é uma coisa que acaba acontecendo e a gente tem esse suporte dentro das empresas, o RH ele ajuda a implantar essas ferramentas tecnológicas que ajudam o líder a coletar dados, ajuda a munir o líder com as informações que ele precisa para conseguir fazer a gestão da melhor maneira. Então, sim, o RH ele atua desse jeito, mas não fazendo a gestão para o líder. E não treinando o time do líder também. Você poderia dizer que o RH é o guardião, mas não é a pessoa que vai ter que ficar responsável por todos. Eu gosto. É a liderança. Eu acho que o guardião é legal, né? O guardião do método, né? O guardião do sistema. Da uniformização das informações. Da uniformização, do olhar consolidado, né? Então, assim, o líder ele tá olhando ele para a área dele. O RH pode olhar para o todo e falar, esse líder aqui, baseado em dados, né? Não deixa de ser um machismo. Esse líder aqui, ele tá precisando melhorar, porque a gente tá vendo aqui com dados que o nível de execução aqui da área dele não tá tão boa. Aí você vai lá e atua diretamente com o líder especificamente, né? Mas ele vai continuar liderando o time dele. E o RH não pode receber aquela informação, né? Ah, mas é o RH que cuida disso. Não pode. É o RH que te ajuda a compreender todo o processo. Perfeito. Porque é muito comum, né? A liderança... Delegar. Delargar, né? Delargar. Delargar o desenvolvimento do time para o RH, né? O RH não fez, o RH não me ajuda. Ok, eu acho que o RH tem um papel de suporte, tem um papel... importantíssimo nesse processo todo, mas também não pode assumir integralmente essa responsabilidade, né? Eu vejo o RH, Célia, acho que é um papel importantíssimo mesmo, como você disse, eu vejo ele como conselheiro do líder. Então, ele é uma pessoa com que o líder vai chegar e vai falar assim, me ajuda a pensar melhor isso aqui que eu tô fazendo e ver o que você acha, mas não toma decisão por mim. E muitos líderes, eles delargam, né, pro RH. Eu acho que esse processo de o RH estar sobrecarregado, não conseguir atender as demandas que são requisitadas para ele, porque não vai conseguir nunca isso, é uma via de mão dupla, que realmente o líder muitas vezes delarga para o RH e aí o RH assume uma responsabilidade que não é dele. E aí a gente vê, então, o RH criando ferramentas, né, entregando ferramentas para a liderança fazer esse Eu acho papel, até legal, né? porque o RH ele pode ser uma pessoa que vai dar o suporte, que vai ajudar. Mas eu acho que eu acho não, né? Até tenho certeza que a liderança tem que assumir esse papel de comandar, de fazer o processo do desenvolvimento de cada equipe. Não tem que esperar que outro venha fazer por você. Não, e não faz o menor sentido, na verdade. Seria a mesma coisa de eu ser o gerente de logística, fui contratado para coordenar a logística, esperar que alguém coordene a logística por mim. Para mim, líder tem que liderar times. E esse, inclusive, mais uma vez, é o papel primário dele. Depois, ele vai liderar a função. Porque, no final das contas, as pessoas elas estão executando a função. Então, liderar pessoas, ele está liderando a função. Voltando aqui ao papel do RH, a gente, hoje em dia, o RH que não usa tecnologia está atrasado. Ele precisa usar tecnologia. Eu vejo assim, as ferramentas, elas têm mais ou menos 3 tipos de ferramentas que acontecem dentro da esfera que o RH pode usar. Existem as ferramentas de metas e indicadores, que é muito importante ter essas ferramentas para que você tenha a estratégia consolidada nesses dados em metas e indicadores. Existem ferramentas de tarefas, infelizmente não tem muitos sistemas que controlam as duas. Tarefas a estratégia no dia a dia, o que o meu colaborador está fazendo aqui no dia a dia. O Trello, por exemplo, é uma ferramenta que funciona bem para tarefas. Existem as ferramentas de
rituais de gestão, algumas ferramentas de metas estão conectadas com ferramentas de rituais de gestão, que são a one-on-one, como é que é feita, as reuniões de metas, como é que elas são feitas, a frequência, porque a one-on-one, a reunião de metas, é exatamente o momento que ele vai afinar o instrumento do time. São rituais que dentro do processo de gestão eles têm que acontecer. E poucas ferramentas estão surgindo, que são ferramentas que conseguem melhorar a capacidade de gestão do próprio líder utilizando a inteligência artificial para isso. Nossa, eu tava com isso daqui pronto para te perguntar, cara. Sim. Exatamente, porque a gente estava numa entrevistas passadas, aí tivemos o pessoal utilizando a inteligência artificial para o recrutamento e seleção. Para fazer recrutamento e seleção. Tá muito forte. Eu ia te perguntar exatamente isso. Eu não vou nem falar o dado aqui agora, mas assim, foram muitos milhões de reais investidos no ano passado em HR Techs, né, que são as empresas de RH, de tecnologia, e grande parte desses milhões investidos foram para recrutamento e seleção e muitos para treinamento. Treinamento no sentido de plataforma de treinamento. Pouco foi para desenvolvimento. Aí eu acho que a gente é vanguardista nisso, porque a nossa ferramenta, ela literalmente conecta esses 3 pontos e a gente ainda traz esse processo de desenvolvimento. Como que a gente usa a AI? Primeiro que para você usar a AI no processo de desenvolvimento, você tem que ter um conhecimento proprietário para você programar essa IA de tal forma que ela vá dar um feedback que seja coerente para o seu líder. Então não é simplesmente eu gravar a reunião e pedir para ela me dar um feedback. Ela vai dar um feedback bem medianinho ali, bem pobrezinho. Então eu acho que para você utilizar a AI nesse processo de desenvolvimento, realmente tem que entender profundamente o que é desenvolvimento. O que significa um one-on-one de qualidade que vai gerar desenvolvimento, ou seja, mudança de comportamento. Como que tem que ser uma reunião de time, de metas, que vai gerar conexão entre as pessoas, que é uma coisa super importante que eu acho que a gente aproveita muito pouco dentro das empresas. Podemos até falar sobre isso na frente. Então, unindo tudo isso, a inteligência artificial ela vem para ajudar, né? Para ajudar o líder a ler todos esses dados, ajudar o líder no processo de avaliação dele mesmo, né? A nossa inteligência artificial dá até uma nota para ele no final de uma one-on-one, falando assim, olha, esse ponto foi bom, isso que você falou foi legal, você deveria ter cobrado melhor o seu liderado nesse ponto, e aí a gente consegue cascatear isso para a empresa inteira. Não ficar só na alta liderança, mas literalmente todos os líderes da empresa inteira e todos os colaboradores da empresa inteira começam a ser trabalhados nesse processo contínuo. Então, a gente acredita muito, né? A gente investe nisso. Como eu falei hoje, a gente é mais empresa de tecnologia do que uma empresa de estratégia. Não sei se eu vou dar um spoiler, não sei se eu vou avançar um pouco do que vocês já têm ou já estão desenvolvendo. Mas avaliação de desempenho, você acha que consegue mensurar de cada um, sendo gravado e levado para IA, reuniões, projetos? Você acha que consegue trazer um apontamento do desenvolvimento dessas pessoas? Não sei se eu fui... Eu acho que você foi claro, sim. Para cada reunião, o processo de parametrização de um agente de inteligência artificial, ele é um processo complexo e, como eu falei, ele exige um conhecimento proprietário que eu entendo profundamente isso no offline, eu sei fazer isso muito bem e aí eu começo uma batalha para aprender a fazer isso através da inteligência artificial. Então, leva tempo e exige esse conhecimento prévio. Aí, para cada reunião, para cada tipo de reunião que você vai fazer, você vai ter que treinar uma ferramenta específica para aquilo. Então, a gente teria que entender que resultado que você quer chegar e eu acho que, né, com esforço ali, com muito conhecimento, talvez você consiga chegar no resultado que você quer chegar sim. A gente não tem a nossa ferramenta, ela não é uma ferramenta especificamente para RH. Ela é uma ferramenta que não foca em área nenhuma, ela é uma ferramenta focada em execução. Como fazer com que... O que é execução? A gente decide, mas não vira resultado. A gente fala na reunião, mas a bola fica dividida e, de repente, na outra reunião a gente está falando de novo o que foi. Então, é o processo de decidir e trazer resultado. Então, nesse intervalo é onde a gente atua. E aí, dentro desse processo, a gente tem 2 rituais principais, que é o que eu falei. A one-on-one, que a gente chama de check-in, e o ritual de metas. Nesses 2, a gente tem conseguido resultados excelentes com a inteligência artificial, dando feedback ali para as pessoas e ajudando no processo de melhoria. Eu acho que quando entra um processo como esse na gestão, você traz transparência, justiça interna, que é um dos grandes pontos aí de insatisfação das pessoas hoje em dia no mundo corporativo, é o senso de injustiçamento, né? Assim, me sinto injustiçada em relação à avaliação que eu sofri, que ele...
Não, é por isso que eu falo né? da inteligência artificial, porque ela conseguiria ser imparcial Sim, se você exato. consegue jogar ela para sair um resultado dela, entendeu? É isso, ela consegue. E não só imparcial, como ela consegue ler todos que estão acontecendo na empresa inteira, né? Então fica fora da questão do líder. A gente não usa inteligência artificial e as gravações para dar feedback para ninguém, além das pessoas que participam ali dentro, tá? Então tem um processo de confidencialidade muito forte. Ela é usada realmente com o intuito de melhorar a minha capacidade de me comunicar com o meu liderado, de forma que ele realmente mude o comportamento dele, que é meu objetivo. Tá? Então vale a pena dizer que a gente usa desse jeito. Mas, como eu falei, assim, acho que... vou até pegar um ponto aqui que perguntaram pra gente há um tempo atrás assim, mas será que a gente está tirando a humanidade do processo, trazendo inteligência artificial para usar? E o que a gente percebe é o oposto. No final das contas, quando, né, vamos pensar que você é meu líder, a gente está fazendo uma reunião e aí você recebe um feedback falando assim, você não deixa o Gustavo falar. E aí, na próxima reunião, quando você vai fazer a preparação, sempre dentro dos nossos rituais, existe uma preparação. A AI vai trazer de volta para você, Valmir. Edson, desculpa. Edson, na próxima reunião, nessa reunião, você se lembra desse feedback aqui. E aí você me deixa falar. Quando você me deixa falar, você me ouve mais, a gente se conecta melhor. Então, Isso é mais humano, né? Isso é humano, né, Célia? É humano. É isso que é o objetivo. Não é para a gente usar a inteligência artificial para separar pessoas, é para unir pessoas. Esse é o nosso intuito. Esse é o nosso intuito. Tem que ser desse jeito. Eu acho, assim, nesse assunto de humanizar ou desumanizar o tratamento, eu acredito que pode acontecer a desumanização, mas não quer dizer que isso possa ser algo negativo, porque o humano também comete seus erros, né? E ela, às vezes, passa a ser imparcial. O erro também é humano, né? Isso, desumanizar, às vezes, é trazer um pouco a parcialidade. Você consegue ser imparcial, porque tá ali os dados, estão ali as informações. Então a gente tem essa confusão, né, de achar que o humano ele vai ter o lado sentimental. Não, mas dentro do corporativo, às vezes você quer o racional mesmo, não é usar o humano. Aquela pessoa está entregando, ela precisa... Não está entregando. Então, de forma racional, o que eu preciso fazer para ela melhorar? Aí você vai dar o desenvolvimento para ela. Você sabe que os nossos robôs, a gente chama assim, né? Os nossos robôs, a gente treina eles para eles serem o mais humanos possível. No sentido assim, por exemplo, isso que eu falei, assim, você não deixou ele falar. Então, e tem outras coisas também, assim, você não explorou, quando você fez uma pergunta para a pessoa, perguntando sobre alguma coisa da vida dela, você não explorou profundamente, você fez uma pergunta superficial. Você não estava interessado em chegar né, em realmente conhecer profundamente aquela pessoa. Então, isso é legal também, assim. Mas ela, no meu ponto de vista, ela não foi humana, ela foi irracional. Ela virou ali e falou, você fez errado. Sim. Porque ela vai estar, ela vai estar olhando isso para todos os líderes que tiverem esse comportamento. Por isso feedback, que eu acho, né? que não é humano. É porque ela vai falar, você fez errado. Eu acho que até a gente, para poder machucar menos, a gente usa palavras mais calmas, que nem a Célia falou, não vou ser tão forte na hora de dizer. Porque a gente tem essa preocupação. Agora, quando a gente sabe que é uma máquina que está falando, ela vai ser realista e vai falar aquilo sem sentimento. Sim, sem ego, né? O ego não vai deixar a pessoa muito desconfortável, né? Isso. É um feedback para ela, não é uma pessoa falando. A gente vê muito isso mesmo. Eu falo, o pior problema das organizações ou de qualquer relacionamento, gente, ego. Sim. Como isso é uma trava, como isso é um dificultador, né, das relações humanas, né? O ego. E é humano, né? É muito, concordo plenamente, é humano mesmo. E se você, mas é passivo de desenvolvimento também. Você pode melhorar o teu ego, né? Você pode melhorar, pelo menos como que você lida com as suas questões egóicas, né? É desenvolvimento, né, eu acho até que esse é o princípio do autoconhecimento. O autoconhecimento não é uma teoria, o autoconhecimento é eu observar as minhas relações. É a minha relação com coisas materiais, é a minha relação com pessoas. Autoconhecimento, para mim, a minha leitura é única e exclusivamente essa. Você observar as suas relações. Observa a sua relação. Tá boa? Você tá achando boa? Então tá legal. Não tô achando boa? Então eu vou mudar. Bora pro terceiro bloco. Conversa é muito boa, mas o tempo a gente só não pode perder o tempo aqui para poder não perder as perguntas e respostas, né, Célia? Aproveitar tudo que o Gustavo pode Bora lá pro compartilhar terceiro com a bloco. gente. Tá passando muito rápido. E olha, falando rápido.